vamos falar sobre o tratamento químico. O tratamento químico é dividido em três partes: tratamento focal, tratamento perifocal e tratamento por aspersão de aerossóis de inseticida a ultra baixo volume. Conforme a portaria 1378, de 9 de julho de 2013, a aquisição de inseticidas é uma responsabilidade do Ministério da Saúde, sendo elencados a utilização de inseticidas liberados pela Organização Mundial da Saúde. Isso para evitar o risco de resistência de vetores, sendo realizado um monitoramento de suscetibilidade. O tratamento focal ele consiste na aplicação do inseticida, um larvicida, diretamente num depósito com água, o qual esse depósito não foi possível de eliminação mecânica, ou seja, sua destruição ou destinação adequada. O tratamento focal tem como objetivo o controle das fases aquáticas do vetor. A partir de 2015, o estado de Santa Catarina passou a utilizar o piriproxifem na proporção de 0,1 gramas para cada 50 litros de água. O piriproxifem é um inseticida análogo a um hormônio juvenil ou juvenoide, o qual tem o objetivo de inibir a emergência do vetor à fase adulta. É importante frisar que o depósito que será tratado com o larvicida ser registrado no depósito, bem como na ficha de visita, a data desse tratamento, para que não ocorra um novo tratamento químico num período inferior a 60 dias. Devemos lembrar também que alguns depósitos não podem ser tratados, ou seja, aqueles depósitos inservíveis, que são passíveis de uma remoção mecânica, ou seja, destinação para coletas de lixo, com sua vedação completa. Esses depósitos que não devem ser tratados são latas, plásticos, copos descartáveis, garrafas retornáveis ou reutilizáveis devem ser acondicionadas de cabeça para baixo e acondicionadas em local coberto ao abrigo da chuva, utensílios de cozinha que ainda sejam utilizados para este fim, depósitos vazios. Também não devemos tratar aquários ou locais que contenham peixes, não devemos tratar bebedouros de animais, também não devemos tratar calhas, lajes, sanitários em uso, bem como suas caixas de descarga, e também não devemos tratar depósitos naturais, tais como bromélias, devendo ser utilizado outra forma de controle larvário nesses casos. Agora vamos apresentar alguns exemplos dos cálculos que vamos realizar em depósitos do tipo retangulares ou quadrados, cilíndricos e triangulares. Inicialmente vamos começar dando um exemplo de um tanque, que é um retângulo, tá? E aí nós teremos que colocar na fórmula dos retângulos ou dos quadrados para calcularmos o volume total em litros desse depósito e aí sim nós calcularmos a quantidade exata de larvicida que devemos colocar nesse depósito para realizar o tratamento. Para depósitos retangulares e quadrados, nós vamos utilizar esta fórmula, que é volume igual a comprimento vezes a largura vezes a altura. Aqui eu dei algum exemplo com relação a um tanque que a gente precisa realizar o tratamento nele. Vamos supor que esse tanque tenha 120 centímetros de comprimento, 100 centímetros de largura e 100 centímetros de altura. Lembrando que para todos os cálculos nós precisamos sempre registrar o valor das medidas em centímetros e nunca em metro, ok? Vamos lá então. O volume é igual a 120, que é o comprimento, vezes a largura, que é 100, vezes a altura, que é 100. Isso tudo
multiplicado, então, nós teremos 1.200.000 centímetros cúbicos, certo? Agora, lembram que eu falei para vocês anteriormente que os centímetros cúbicos a gente precisa transformar em decímetro cúbico, que é o mesmo valor que vai equivaler em litros. Então, aqui eu vou utilizar o valor total do volume e vou dividir por 1000 para transformar em decímetro cúbico e verificar então qual vai ser o total de litros que eu vou ter nesse depósito para tratamento. Se eu divido 1.200.000 por 1000, eu terei um volume em litros de 1.200 decímetros cúbicos, que é o mesmo que vai equivaler em litros. Então, tendo esse depósito com 1.200 litros, agora eu preciso saber quanto de larvicida eu vou utilizar para tratar esse depósito. Como que eu vou fazer? Sempre o volume final eu vou dividir por 500 para saber quantas colheres eu vou utilizar. Sempre o número que estiver à esquerda da vírgula será, então, o número de colheres grandes que eu vou utilizar. E o número que estiver à direita da vírgula vai ser o total de colheres pequenas que eu vou utilizar, ok? Vamos lá, então. Aqui eu vou ter 1.200 litros divididos por 500. Eu vou ter um total de 2,4, certo? Isso, então, são gramas. Lembrando que o que estiver à esquerda da vírgula é a quantidade de colheres grandes. O que estiver à direita da vírgula é a quantidade de colheres pequenas. Então, aqui eu vou utilizar para tratar esse depósito com 1.200 litros de água, vou utilizar 2 colheres grandes, né? Aqui, 2 colheres grandes e mais 4 colheres pequenas para tratar esse depósito retangular. Agora vamos calcular um exemplo de depósito cilíndrico. Como que a gente vai conseguir encontrar, então, um volume de um determinado depósito cilíndrico? Sempre quando a gente vai calcular o volume desses depósitos cilíndricos, precisamos colocar, então, algumas medidas na fórmula, que é volume igual a constante vezes o diâmetro, vezes a altura. Lembrando que a constante sempre vai ser 0,8, tá ok? Vamos colocar na fórmula então. Aqui eu dei um exemplo de um determinado depósito cilíndrico que tem 150 centímetros de diâmetro e 200 centímetros de altura. Colocando na fórmula, então, a constante sempre sendo 0,8, nós teremos 0,8 vezes 150 vezes 150 vezes 200. Nós teremos, então, multiplicando todas essas medidas, um total de 3.600.000 centímetros cúbicos. Lembrando que agora eu preciso transformar em decímetro cúbico para mim saber, então, a quantidade de litros que eu vou ter nesse depósito. Então, dividido por 1000, eu vou ter, então, um total de 3.600
decímetros cúbicos, que vai equivaler à mesma quantidade em litros, ok? Agora que eu já tenho o volume desse depósito cilíndrico, eu preciso calcular quantas gramas de larvicida eu vou colocar nesse depósito para realizar o tratamento focal. Então, sempre vou dividir por 500. 3.600 dividido por 500, então eu vou ter uma quantidade de 7,2 gramas de larvicida, ok? Lembrando sempre, o número que vier à esquerda da vírgula é a quantidade de colheres grandes que eu vou utilizar para tratar o meu depósito. E o número que vier após a vírgula à direita é a quantidade de colheres pequenas que eu vou utilizar nesse meu depósito. Então, eu vou utilizar para tratar um depósito de 3.600 litros, vou utilizar 7 colheres grandes e 2 colheres pequenas. Agora vamos dar um exemplo de cálculo para tratamento de depósito triangular, certo? Então, aqui nós temos a fórmula sempre que devemos utilizar para calcular o volume do depósito triangular. Sempre vamos utilizar a fórmula volume igual a base vezes a largura vezes a altura dividido por 2. Aqui nós temos um exemplo, então, para colocarmos na fórmula. A base desse nosso depósito é 200 centímetros, a largura é 80 centímetros também e a altura é 120 centímetros. Vou multiplicar todas essas medidas e vou dividir então por 2. Esse total nós teremos 1.920.000 centímetros cúbicos. Lembrando sempre que para transformarmos em litros, precisamos primeiro transformar em decímetro cúbico, que iremos então dividir por 1.000. Então, eu vou ter um total de 1.920 decímetros cúbicos, que é igual a litros. Já que eu tenho o meu volume do depósito, agora eu preciso calcular quanto de larvicida eu vou utilizar para tratar esse depósito de 1.920 litros. Sempre, então, vou dividir por 500 para saber a quantidade de gramas que eu vou utilizar de piriproxifeno. 1.920 dividido por 500, nós temos 3,84 gramas de larvicida que eu vou utilizar para tratar esse depósito. O que tiver antes da vírgula, à esquerda da vírgula, é o total de colheres grandes que eu vou utilizar para tratar o depósito. O que tiver à direita da vírgula é a quantidade de colheres pequenas que eu vou utilizar nesse depósito. Quando tenho duas casas decimais após a vírgula, eu sempre arredondo então para mais. Então aqui eu vou utilizar um total de 3,9 gramas de larvicida, piriproxifeno, para tratar esse depósito de 1.920 litros. Então, vai arredondando, eu preciso utilizar 3,9 gramas. Então, 3 colheres grandes, tá? E 9 colheres pequenas para tratar esse depósito triangular. Lembrando também que eu preciso sempre tratar os depósitos pela quantidade de água que esse depósito pode armazenar. Ou seja, se o depósito tiver
uma quantidade de armazenamento de 1.000 litros e no momento da visita ele esteja só com 500 litros, eu vou tratar pelo volume total de armazenamento desse depósito, ou seja, para 1.000 litros. Exceto, eu não irei tratar pelo volume total de armazenamento do depósito em caso de um depósito que seja um poço, tá? Então, todos os outros depósitos eu trato pela quantidade total de armazenamento de água, mas o poço eu vou tratar somente pela quantidade de água no momento da minha visita domiciliar, no momento da medição. Outra coisa importante também, muitas vezes não vai ser possível realizar a medição da altura nos depósitos, então a gente sempre orienta, pega um barbante, coloca uma pedrinha na ponta e vai descendo o barbante até o fundo do depósito. A partir do momento que a pedrinha encostou no fundo do depósito, você já vai começar a puxar o barbante novamente. Aquele barbante, a partir do momento em que ele estiver molhado, aí você vai começar então a fazer a medição dessa altura a partir do barbante molhado. Vamos falar novamente do tratamento focal. Agora, colocando em evidência todos os métodos de cálculos que nós precisamos saber antes de sabermos o volume dos depósitos. Bem importante salientar para que tenhamos uma seguridade no tratamento focal dos depósitos, nós precisamos saber o quantitativo correto do volume que esse depósito pode armazenar. Então, nós temos alguns métodos, alguns cálculos que vamos observar a partir de agora. É importante dizer que tem alguns depósitos, principalmente caixas de água, a gente já tem o registro, né, do total do volume nesses depósitos na parte externa. Mas a grande maioria dos depósitos não vem com essa identificação de fábrica. Por isso é importante sabermos os cálculos corretos. Também sobre os depósitos que podemos realizar o tratamento, é importante salientar que podemos fazer o tratamento em depósitos, caixas d'água, cisternas, também piscinas, poços, depósitos fixos que estejam inadequados no momento da nossa visita domiciliar, da atividade de tratamento, da atividade de DF, da atividade de L+T, né, se for o caso. No tratamento focal, nós utilizamos, então, esse larvicida, que é o piriproxifeno, certo? E também, junto com o larvicida, vem com ele uma colher dosadora. Uma colher que tem um lado menor e uma colher com lado maior. O lado menor, ele vai ter o equivalente a 0,1 grama e o lado maior da colher equivale a 1 grama. O lado menor da colher, ele vai ter a capacidade de tratar 50 litros, ou seja, 0,1 grama trata 50 litros de água. A colher grande, então, vai equivaler a 1 grama e vai tratar 500 litros de água. Também, todos os depósitos que a gente for fazer a medição, é importante sempre convertermos o metro para centímetro, certo? E lembrar que 1 metro equivale a 100 centímetros. Outra regra que também não podemos esquecer é converter as 3 medidas, tanto de comprimento, de largura e de altura do nosso depósito, para centímetro cúbico.
E aí a gente vai ter sempre que transformar o centímetro cúbico, porque são 3 medidas específicas, em decímetro cúbico, que vai equivaler então à quantidade de litros. A gente pode fazer essa regra, ou pode até mesmo fazer essa transformação antes de iniciar o cálculo, tá? Dividindo cada medida por 10, ou podemos também, ao finalizarmos o cálculo do volume, nós podemos dividir então esse resultado por 1000. Podemos fazer das duas formas, que o resultado final do volume será sempre o mesmo.